Olá, olá, mestres do Kung Fu desse multiverso! Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis finalmente chegou ao catálogo do Disney Plus. E nesse vídeo aqui eu vou comentar pra vocês quais foram as minhas impressões sobre o filme e principalmente quais são as afetações que eu acredito que esse filme traz pro universo da Marvel e principalmente as conexões deles com Eternos. Meu nome é Patrick e você está assistindo ao Trick Studios. Bom, e antes da gente começar, eu tenho que avisar vocês que sim, eu sou o mesmo Patrick lá de trás com aquele cabelo compridão. Se vocês querem saber mais por que eu cortei o meu cabelo e como é que foi todo esse processo, me segue lá no Instagram porque eu contei mais sobre essa história e também produzo muito conteúdo no Trick Studios no Insta. E bora então falar agora sobre Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis. Começando primeiro com uma análise sem spoiler, então pode ficar tranquilo que assim que começar os spoilers eu vou avisar vocês e vou colocar o nosso selo aqui. Mas eu já posso dizer pra vocês que Shang-Chi com certeza tá entre um dos melhores filmes da Marvel nesses últimos anos. Com certeza. Porque a história de origem desse herói funciona muito bem dentro daquela fórmula que a gente já conhece da Marvel, e eu sei, a gente tá cansado dessa fórmula, a gente quer ver coisas novas. É pedir muito? Inclusive eu falo sobre essa fórmula e como a Marvel tá desbravando essa fórmula no filme Eternos, que eu vou deixar aqui no card. Mas no caso de Shang-Chi, a Marvel conserva a fórmula dela, mas eu tenho que dizer pra vocês que sim, ele consegue trazer uma cara um pouco diferente. Ele tá dentro da fórmula, mas ele extrapola essa fórmula, o que é muito legal. Isso porque em termos narrativos, o roteiro segue muito bem essa fórmula que a gente viu com a origem do Homem de Ferro, com a origem do Capitão América, mas aqui em Shang-Chi, ele consegue ir além justamente pela questão cultural. Eu acredito que esse é um dos maiores pontos desse filme, porque esse é um filme, sim, de luta dentro do universo da Marvel. Pra quem é familiarizado e apaixonado pelos filmes de artes marciais, como os do Bruce Lee, por exemplo, e também é fã da Marvel e gosta de ver esse universo de super-heróis, essa é a combinação perfeita. Porque justamente Shang-Chi conta a história de um herói que não necessariamente tem superpoderes, assim como nos quadrinhos, ele não tem habilidades sobre-humanas, mas ele sim é um exímio lutador. A gente até pode considerar o fato de, por exemplo, ele conseguir controlar o Chi dele, que é parte da cultura chinesa e está muito presente nas artes marciais, mas isso não se configura exatamente como uma habilidade sobre-humana, e sim uma questão mais cultural. E isso é muito legal porque o filme aprofunda isso. Inclusive, vale mencionar que grande parte das cenas de ação, de luta, quem faz a coreografia é sim o Simu Liu, o ator que interpreta o Shang-Chi. Então a participação de dublês é muito pequena perto de toda a potencialidade, toda a coreografia que o próprio ator traz pro personagem, o que com certeza traz muito mais veracidade para cenas de ação. Isso a gente consegue ver muito no documentário Avante, o Making of de Shang-Chi, que a gente vê justamente o ator lutando e fazendo todas aquelas coreografias excelentes. Fora o resto do elenco que consegue trazer por vezes uma magia e uma beleza tão grande para as coreografias de luta que faz parecer como se eles estivessem dançando, não apenas lutando por lutar, mas a cena em si se torna uma dança entre os componentes da cena, o que fica muito lindo na tela. E por falar em magia, quem achou que o filme do Shang-Chi ia ser um filme super isolado e super urbano, Achou errado, otário! tá muito enganado, porque esse filme consegue fazer conexões com outros universos da Marvel e faz conexões que fazem muito sentido, são muito bem embasadas. Então, enquanto ele tem sim o seu confronto baseado nas lutas urbanas, ele também consegue trazer conexões cósmicas e também consegue trazer muito de uma certa magia, de um misticismo dentro da sua trama, o que é muito, muito interessante e que faz a gente pensar, pois é, será que Shang-Chi ele tá ligado na verdade com todo o universo da Marvel e a gente não tava esperando por isso? E isso casa muito bem com essa nova fase que a Marvel tá começando. Como eu digo no meu vídeo sobre Eternos, a minha sensação é de que a Marvel realmente tá investindo na diversidade, tá investindo em novas caras pro seu universo. E Shang-Chi é uma prova disso de novo. A gente tem pela primeira vez um filme que é majoritariamente composto de um elenco asiático ou descendente asiático e que inclusive traz muito dessa cultura pro filme. A cultura não tá ali simplesmente como um acessório, ela é parte fundamental da história e que tá sempre sendo lembrada durante a trama, o que é incrível e mostra que a Marvel tá se preocupando sim em trazer histórias mais profundas e que também abordam a história de mais pessoas e não apenas aquelas caras que a gente
gente já conhece. Como eu disse, a fórmula Marvel ainda tá forte ali, então a gente tem aquele momento de sempre trazer piadas, sempre trazer a mesma estrutura narrativa, mas eu acho que ele consegue trabalhar bem com essa fórmula, apesar dela já estar desgastada. O filme consegue contornar tudo que a gente poderia achar maçante com uma boa dinâmica entre o elenco. A Awkwafina e o Simu Liu, que são os protagonistas da história, são excelentes, eles trabalham muito bem juntos. A Marvel escolheu muito bem esse elenco, essa dupla principal, e eu acho que com certeza essa dupla veio para ficar e trazer presença confirmada em várias produções da Marvel. Sem contar o restante do elenco, que também é um elenco de peso das produções asiáticas, com nomes como Tony Liu, Fala Shen, Menger Zhang, que faz a Xia Ling, irmã do Simu Liu, que foi uma grande surpresa também do filme. Eu não sabia, não estava esperando gostar dela e eu adorei, entre outras figuras do elenco. Então Shang-Chi consegue combinar muito bem uma boa ação, uma boa história e uma boa mitologia sendo criada no universo da Marvel, trazendo uma nova ideia e novas caras. Agora eu vou começar a parte com spoiler, então já vou subir o nosso selo aqui de spoiler, mas se não quer pegar nenhum spoiler, então pula pra esse minuto aqui. Because there's some serious spoilers about to come up. Os meus apontamentos com spoilers são bem poucos, na verdade, porque eu acredito que sim, esse filme ele consegue ser muito contido na história dele e fazer conexões que a gente nem imaginava. Começando pela Xia Ling, que, como eu disse, foi uma personagem que eu me surpreendi muito e eu gostei muito dela. E eu acredito que ela vai sim voltar para outras produções, não só para Shang-Chi 2 eventualmente, mas para outras produções da Marvel, inclusive no Disney Plus. Porque a gente vê que a Xia Ling, ela se torna líder dos 10 Anéis, só que agora eu acredito que os 10 Anéis não vão mais ser esse grupo terrorista. Eu ainda não sei exatamente o que pode ser a missão deles, mas eu consigo ver muita organização 10 Anéis em algumas produções, como por exemplo Guerra das Armaduras, Armor Wars. Porque a gente viu no final de Falcão e Soldado Invernal, por exemplo, que a Sharon Carter tá ligada à Mercadora do Poder. Eu até acredito que ela é sim a Mercadora do Poder. Se vocês não viram os meus vídeos, eu vou deixar a playlist aqui sobre Falcão e Soldado Invernal, mas eu aposto que sim, ela é a Mercadora, e eu acredito que essas duas podem sim estar trabalhando juntas, principalmente naquele final da temporada que a gente vê a Sharon Carter ligando pra alguém. Quem sabe é a Xia Ling, não sabemos ainda, mas eu faria essa aposta. Sem contar que os 10 Anéis estão super ligados com o Tony Stark, com toda a história das indústrias Stark desde o primeiro filme do Homem de Ferro. Eu não me surpreenderia se a Xia Ling aparecesse na série da Iron Heart, né, da Coração de Ferro, que justamente também vai abordar o legado do Tony Stark. Então, eu acredito que sim, ela tem potencial para voltar para outras produções. Outro detalhe super importante que já tinha sido mostrado até em trailer e deixou muita gente intrigado é a aparição do Wong e do Abominável, que justamente pode reforçar de novo aquela teoria de que os Thunderbolts, ou Vingadores Sombrios, ou Novos Vingadores, não sei ainda o nome desse grupo, mas algum outro grupo utilizando esses personagens pode surgir. Lembrando de novo que eu já tinha comentado isso em Falcão e Soldado Invernal, como esses personagens podem sim estar formando uma nova equipe a mando da Condessa Valentina. Ela já apareceu em Falcão e Soldado Invernal, ela apareceu em Viúva Negra, a gente já tem a Helena, a gente já tem o Agente Americano como personagens que foram recrutados por ela. Eu não duvidaria que o Abominável seria mais um membro dessa equipe. Agora, qual é o nome dessa equipe e qual o propósito deles ainda é algo que a gente vai descobrir, mas é muito legal ver de novo a Marvel plantando várias sementinhas. Magnificent! 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 E mais uma questão apaixonante desse filme foi sim a criação do reino de Ta Lo, que é essa dimensão de bolso, primeiramente lindíssima graficamente, e segundo, traz toda uma conexão com a ideia do multiverso, com a ideia de realidades paralelas, e que pode com certeza influenciar na origem de outros heróis. A gente sabe que o Shang-Chi treina nessa região de Ta Lo, e existe outra região dos quadrinhos semelhante a onde, por exemplo, o Punho de Ferro treinou, e outros heróis da Marvel também podem aparecer. Então assim, a conexão pode existir e eu tô muito animado pra isso. E aí, tá gostando do vídeo? Então já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui eu tô sempre trazendo novidades, sempre o que entra no catálogo do Disney Plus eu tô comentando, seja aqui em vídeos mais longos, seja em shorts, eu tô sempre fazendo conteúdo aqui relacionado a Disney Plus. Então já se inscreve e ativa o sininho. E eu fico muito feliz e muito grato por vocês fazerem parte dessa comunidade que a gente tá construindo aqui. E por fim, continuando a nossa parte
parte com spoiler, a conexão entre Shang-Chi e Eternos. Muita gente na internet estava dizendo que aqueles sinais que os anéis estavam emitindo, que a gente viu na cena pós-créditos, eram justamente os sinais para chamar os Eternos para vir para a Terra, ou chamar os Celestiais, seja o que for. Mas eu já assisti Eternos, como vocês sabem, e vocês provavelmente, se estão vendo essa parte com spoiler, é porque já assistiram também. Mas enfim, a gente sabe que não é por isso, não existe essa conexão. O que eu acho realmente que esses anéis estão se conectando, óbvio, a gente não tem como saber ainda, e eu tenho duas apostas. A primeira é que na origem dos quadrinhos, os anéis na verdade fazem parte de uma civilização de dragões que acabam caindo na Terra. E é daí que o Mandarim nos quadrinhos encontra os anéis nessa nave caída e acaba utilizando eles para ganhar o poder desses dragões. No caso do universo da Marvel, a gente teve uma modificação, a gente não sabe exatamente, essa origem não foi exatamente especificada, a gente sabe que ele encontrou, mas não ficou muito claro aonde que ele encontrou. Talvez esses anéis estejam emitindo sim um sinal para alguma outra civilização muito semelhante a essa dos quadrinhos. Talvez seja essa conexão para justamente uma segunda parte, um segundo filme do Shang-Chi ter um confronto cósmico com uma raça de seres que estão vindo para a Terra. Até poderia ser, para não confundir muito o público, ao invés de ser essa raça de seres como dragões, eles na verdade tá chamando sim outros Eternos. Isso é possível. Porque a gente vê que o Eros chega no domo, na nave dos Eternos, justamente porque ele sentiu, ele percebeu alguma sinalização da Cersei e dos Eternos sendo levados pelo Arishem. Talvez esses anéis estejam sim chamando outras criaturas e, por exemplo, o Eros ter sentido essa chamada, porque a gente não pode negar que a semelhança entre os anéis do Shang-Chi e a semelhança com as criações do Phastos em Eternos são muito grandes. A gente consegue estabelecer muitos paralelos. A minha opinião é que talvez até mesmo esses anéis tenham sido criados pelo Phastos no passado. Porque quando a gente vê em dado momento da história o Phastos se vendo totalmente destruído pelo fato da humanidade estar usando a tecnologia dele para fins destrutivos, de guerra, por exemplo, ele acaba deixando de lado essas criações e decide criar uma família, deixar de lado essa parte da tecnologia. Então ele poderia muito bem ter criado os anéis para algum fim benevolente para a humanidade, mas eles acabaram caindo nas mãos do Mandarim e por isso essa semelhança. O Phastos criou os anéis, o Mandarim encontrou eles e começou a usar eles para conquistar mais poder, como a gente sabe que ele quis. Isso explica mais uma camada do porquê o Phastos ficou tão decepcionado com a humanidade. E também a gente não pode esquecer que o Mandarim utilizou os anéis por mais de 1000 anos e os Eternos estão na Terra por mais de 7000 anos, então as datas bateriam. Não. Ele tem toda a razão. Outra especulação que eu tenho é que sim, os anéis vieram do espaço e eles têm conexão com um herói que tá pra chegar no universo da Marvel, mas ele ainda não despertou. Eu tô falando de Adam Warlock, um dos grandes heróis dessa nova fase da Marvel, que foi introduzido em Guardiões da Galáxia Volume 2, apenas com aquele casulo, e aí então, a partir disso, a gente teria esse novo herói despertando por esse chamado. E aí os Guardiões da Galáxia deveriam proteger a Terra justamente porque essa ameaça tá vindo. Tudo isso porque assim, a paleta de cores bate muito. Nos quadrinhos o Adam Warlock, na verdade, ele é o portador da Joia da Alma. Mas a gente sabe que no universo cinematográfico da Marvel isso mudou um pouco, essa origem tá um pouco diferente da Joia, mas ele tem essa habilidade de manipulação de almas, dar e tirar vida, essas coisas assim. Então a coloração dos anéis e o fato deles serem dourados, deles serem cósmicos, me faz acreditar que pode haver sim uma ligação entre a criação do Adam Warlock e a criação desses anéis. E, portanto, esse sinal que os anéis estão emitindo podem ser responsáveis por acordar o Adam. Será que eu tô certo? Será que realmente isso tá ligado com Guardiões? Não sei não. Não sei. O fato é que, sim, Shang-Chi é um novo Vingador. Ele é membro, sim, dos Vingadores agora. A gente tem um herói totalmente novo, totalmente diferente, com várias conexões com outras produções da Marvel. E agora é esperar pra ver os próximos passos do estúdio. E aí, vocês gostaram de Shang-Chi, a Lenda dos 10 Anéis? Acharam um filme excelente, assim como eu? Já comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse filme, qual a opinião de vocês, e também deixa o like aqui embaixo, porque isso me ajuda demais e faz com que mais pessoas
que gostam da Marvel, gostam de Shang-Chi, assistam esse vídeo e também tragam mais teorias. Se é a primeira vez que chega no canal, eu te dou as boas-vindas e já lembro para se inscrever e ativar o sininho, porque assim vocês vão ser sempre avisados que tiver vídeo novo, e tem vídeo toda semana, tem shorts todo dia falando sobre Marvel, Disney, Pixar, Star Wars, tudo envolvendo o Disney Plus, então é bastante conteúdo aqui para estar sempre informado. E eu vou ficando por aqui, muito obrigado para quem ficou até o final, e aqui do lado tem a recomendação de um outro vídeo que vai trazer uma aventura tão épica quanto essa daqui. Muito obrigado, até a próxima e tchau!